Infelizmente, né, doutor, muitos traumas aí cranianos, né, também. Noite complicada, noite muito conturbada. E Itacoatiara eu acho que precisa voltar ao tempo daquela entrevista que a gente fez no parlamento, Léo, você lembra? Em que nós comentávamos ali sobre esse episódio triste, né? Infelizmente eu vi o vídeo hoje daquela imagem da mãe chorando, e o que mais chama atenção, ela falando que ela estava revivendo aquilo que ela já tinha experimentado no passado. Então é triste a gente ver mais uma morte, né, hoje, uma morte fatal, né? O outro paciente está aí bem complicado, bem grave, mas fora de risco, graças a Deus, né, graças aos cuidados intensivos. Mas fica mais uma vez o recado para a população de Itacoatiara: a gente tem que respeitar as normas de trânsito, tem que usar o capacete, tem que respeitar o sinal vermelho está ali para parar, né? E aí chega num ambiente, hoje é segunda-feira é o dia que esse hospital está super lotado, né? Tanto pela parte da manhã, as UPAs não conseguem me dar um suporte adequado, não tem UBS para nos dar a alta demanda do alto fluxo, né? E já vai esvaziando lá para terça, quarta, quinta. Aí chega esses acidentes, ultrapassam, né, o atendimento daquele idoso, daquela senhorinha grave, daquele senhor que está com hipertensão, aquele paciente chega com AVC, aquela mãe com uma criança com vômito. Aí eu paro todo o atendimento, mobilizo toda a minha equipe médica para cuidar, né? Obviamente que a gente vai ter que dar prioridade, ele ultrapassa os critérios de atendimento para poder resolver a emergência, né? E aí cria esse caos. Mas a gente reforça, Léo, em Itacoatiara, que a gente use o capacete, senhores, pelo amor de Deus, use o capacete. Se eu pudesse pedir de joelho, fazer o sinal da cruz aqui para usar o capacete, seria bom, porque salva vidas, né? Talvez essas pessoas que desses anos para cá, que nós tivemos aquela entrevista na Câmara, foram tantos acidentes, a gente teve imagens que a gente está vendo massa encefálica no asfalto. Que isso? Você, para ouvir aquelas coisas, essas fotos, você vê em livros, você vê em outros países, mas eu estou vendo aqui em Itacoatiara massa encefálica na pista. Isso aí é coisa assim absurda de se ver, né? Então eu reforço também, junto à autoridade policial, aos outros órgãos de competência do trânsito, né, é um pedido de apelo mesmo, de socorro, para ver se a gente consegue minimizar os acidentes, principalmente ao nosso popular, né, ao nosso itacoatiarense amigo, né, a pessoa que a gente cuida, tem muito apreço e consideração pelo nosso povo, e que façam o uso devido das normas de trânsito, respeitem o sinal, respeitem a legislação, né, tentem tirar a carteira de habilitação, estudem, né, a legislação de trânsito, porque você tendo conhecimento, você evita esse trauma, esse transtorno e a conturbação de um sistema de saúde público do município, que tem o quê? Mais de 110 mil habitantes. Eu daria até mais de 110 mil habitantes, só em Itacoatiara, e fora os arredores que chega, né? Uma ambulância saindo para Itacoatiara, levando a paciente entubada de Itapiranga, né, que solicitou apoio para a gente, não conseguiu aéreo hoje. Na sequência já chegou uma ambulância com um paciente politraumatizado, né? Então o leito nunca está vago, o leito sempre vai estar ocupado por pacientes com essa condição complicada, Léo. Doutor Michel, a gente sempre acompanha, inclusive, até mesmo alguns comentários, questionamentos com relação ao procedimento realizado no hospital, com relação à questão da intubação em vítimas. Nós sabemos que muitas das vezes os acidentados, em sua grande maioria, não utilizam o capacete e o trauma craniano ele é evidente, né? Então a gente observa, doutor, né, que por vezes as pessoas ali devem entender e compreender que nós estamos falando de uma das partes mais, né, sensíveis do corpo. Mais sensíveis do corpo. O cérebro é um local que não tem por onde drenar o sangue, né? É um compartimento fechado em que um trauma de alta energia vai romper vaso sanguíneo. O cérebro ele é uma massa gelatinosa, se você for perceber, né? Isso você vê na própria anatomia, quando tem aquelas filmagens desses acidentes graves, né, com exposição de massa cefálica, né? Ele não tem outra forma de socorro. Se você não fazer a trepanação, que é o procedimento de abertura craniana, né, que isso é uma situação que a gente já pensa, já teve conversas a respeito disso, trazer o serviço de neurocirurgia para Itacoatiara e tentar fazer essa primeira abordagem, né, porque você tem que descomprimir a cabeça mesmo, fazer um buraco na cabeça, sugar o sangue e depois aliviar a pressão da cabeça daquele paciente, depois entrar com os medicamentos para evitar o processo inflamatório, que é outra condição que vai fazer inchar dentro da cabeça do ser humano. Então é uma parte muito sensível, é a parte pesada do nosso corpo, a cabeça é pesada, né? Graças à musculatura do pescoço você consegue segurar esse órgão pesado aqui, mas ela pesa,
né? Se você não tiver a musculatura adequada, você vai ver com a cabeça para baixo, porque então ela tem uma função muito grande. E durante a queda livre, ela assume o peso dela e ela tende a bater no anteparo fixo com muita facilidade. Abre né? fácil. Abre fácil, né? Abre Por mais que a calota craniana tenha uma espessura responsável por aguentar o impacto, e a musculatura do pescoço também, o corpo vertebral, mas dependendo da energia, né, bater no anteparo fixo, num poste, numa grade de ferro, é fatal, né? numa flageta, né, com uma velocidade de 80 km por hora, que é praticamente esse número essa velocidade estimada que a gente percebe da alta energia e da complicação em Itacoatiara, não tem cérebro e cabeça que aguente. Então, aí soma-se ao peso do corpo humano e a velocidade aumentada de uma motocicleta. Pronto, aí está feita a receita do bolo, é fácil, a soma não tem como dar errado. Doutor, o senhor falou um ponto muito interessante, até no momento a gente infelizmente não possui esse quadro, né, de neurocirurgiões, que é muito interessante para o nosso município, sendo uma cidade que até então pacata, mas que agora está se tornando um absurdo aqui no trânsito, né, as ocorrências de impacto craniano. A importância, doutor, não somente de um neurocirurgião, que é o necessário ali junto com o médico intensivista para a formação da unidade de terapia intensiva, mas que também que a gente possa receber ali os devidos procedimentos com os equipamentos necessários, como o tomógrafo, a tomografia, que é extremamente necessária. Sabemos que hoje o hospital tem uma tomografia, né, tem um equipamento necessário para se ter ali o embasamento, ou que se tenha um conhecimento de como que está a situação neurológica das vítimas, né, mas a gente precisa também da operação desses equipamentos. A gente sabe que tem um entrave, né, para a operação ali, para ser feito esses ajustes, mas o que a gente pode falar sobre o neuro, sobre o equipamento, né, também que é necessário, e esses atendimentos de unidade de terapia intensiva que a gente não tem. Temos estrutura, mas não temos médicos necessários para comportar essas salas. É verdade. A gente chega num ponto importante, Léo, que a gente tem que ser bem realista, bem firme, pé no chão, né? Nós, como médicos, nós como itacoatiarenses, cidadãos, é uma coisa que eu sempre prego. Nós temos que encarar a nossa realidade como o norte, né? Como o norte do país, né? Nossas condições, nosso recurso, ele é muito limitado, tá? Então, se nós formos falar de neurocirurgia, o único local que vai ter é Manaus, e sendo específico, vai ser no João Lúcio e vai ser no SECOM. Pronto, não se fala mais nada. Um plantão de um médico neurocirurgião, ele não é menos que R$5.000 às 12 horas. Tá? Então você vai precisar desse cara 24 horas durante o mês e você vai ter que cumprir essa escala. Né? E o equipamento para montar uma estrutura de neurocirurgia é muito caro. Né? Você está falando na casa dos milhões, né? E você vai ter que manter isso constantemente. Né? Durante o mês, durante o ano, né? Se você for empregar essa condição aqui no município. E o intensivista, doutor, para a operação da unidade de terapia intensiva? Agora, o intensivista, né, você vai ter também que manter uma estrutura de unidade de terapia intensiva, que só o intensivista ele não vai dar conta. Você vai ter que ter o time, né? Qual é o time? Um neuro também, um cardiologista, um nefrologista. Você vai ter que ter sistema de hemodiálise, você vai ter que ter sistema de ar comprimido junto com oxigênio. Você vai ter que ter essa central para poder fazer essa troca gasosa e manter aquele paciente, que se você está falando de de paciente de intensivismo, esse paciente é o paciente entubado que você envia para Manaus. Todos esses pacientes vão para a unidade de terapia intensiva, então tem que ter esse recurso de lá também, ter essas unidades mais complexas para te poder manter esse cara aqui. É um paciente muito caro para o SUS, é um paciente muito caro para a unidade hospitalar particular, entendeu? Então, vamos falando aqui de uma diária de um paciente de unidade intensiva, você está falando de R$8.000 por dia. Entendeu? Né? É por aí a conversa, né? E se, dependendo da situação, pode ser até mais caro uma diária desse paciente, tá? Então, imagina o aparato público, né? E colocando assim para o município, isso a gente não vai ter condições de custear, né? É muito caro para o município, com os recursos próprios, custear essa situação. Por isso que existe esse entrave, né? E por isso que a gente está aqui conversando e apelando, né, para a nossa população ter essa consciência, porque são coisas evitáveis. Se você pode evitar,
né? Você está aqui trafegando, verifica, o cara caiu ali, quebrou a cabeça, lá vai, cara. A gente poderia evitar com que isso acontecesse e evitar essas remoções, né? Que já é um custo para o município. E querendo ou não, o aparato público de saúde deste hospital e do município, praticamente tudo, a grande maioria, sejamos francos, Léo, é a prefeitura que custeia. Não tem o nosso laboratório, a nossa farmácia, com os antibióticos de mais alto espectro, de espectros grandes e bons, é tudo custeado desde o início do Covid, quando nós chegamos com o prefeito pedindo, pelo amor de Deus, melhora um pouco o nosso perfil de antibióticos, porque eu só estou com ceftriaxona e clindamicina, cara. Eu não posso fazer mais nada aqui, eu não vou tratar pneumonia e liberar a cara de Covid só com esses antibióticos. Vamos comprar, vamos arrumar, e aos poucos vamos arrumando. Hoje, se a gente manda pacientes para Manaus, são pacientes nessas condições, que eu não tenho uma intensivista para dar, mas o resto estou aí com os pacientes internados e graças a Deus com possibilidade de alta, mas que paramos de enviar grande. Itacoatiara era a terra da remoção, era a terra do comboio, mandar paciente de comboio para Manaus, que é isso? Verdade. Doutor, a importância de nós sabermos qual a gravidade do trauma craniano em vítima de acidente de trânsito, nós chegamos no questionamento com relação à questão do nosso tomógrafo e o equipamento aqui no hospital. O nosso equipamento tomógrafo, infelizmente, teve um curto-circuito que queimou a fiação, né? E já tem um tempo que a gente está solicitando junto ao Estado, porque esse aparelho, na verdade, ele não é o município que comprou, isso aí é o Estado que intervém também. Eu tive a informação que ele possui uma garantia que o município não pode intervir na manutenção desse equipamento, a não ser que o próprio Estado possa autorizar. Ele tem que ter autorização, entendeu? Ele não pode chegar e mexer aí, porque isso aí pode ter esse tipo de complicação, né? Então, é uma necessidade nossa que a gente depende também do governo estadual para poder fazer com que ele comece a operar. Mas os passos já estão indo, as conversas estão, graças a Deus, se alinhando, e em breve o nosso tomógrafo vai estar operante e graças a ele a gente vai conseguir dar continuidade. Mas lembrando, assim, o tomógrafo ele é um exame complementar, ele nos ajuda a complementar diagnósticos, né? Não necessariamente, ele tem um tomógrafo, vou resolver a vida, não vou resolver, porque senão todas essas vidas que entram depois do tomógrafo, como é que eu vou conduzir se eu dependo estritamente do tomógrafo? O médico ele tem que ter a sua habilidade também de conduzir os seus pacientes, suas gravidades, usando do seu conhecimento, né, que é soberano, né? E o complemento, se tem um tomógrafo, dá para me ajudar a verificar situações abdominais, né, pélvicas, torácicas. Nossa, é muito bom, isso é uma mão na roda muito grande, né? Mas essas habilidades nós já temos também, então o aparato clínico médico do hospital consegue dessa situação, mas se em termos de melhoria ele começar a operar novamente, isso aqui é o futuro, né? Ajuda muito no diagnóstico, facilita a compreensão e até explicação e prognóstico e futuro das vidas que entram em nossas unidades. Doutor, só tenho duas perguntas para a gente concluir aqui a nossa transmissão, com relação à situação do estado de saúde de Lucas. O Lucas, pelo que eu observei, ele foi arremessado junto com a vítima fatal ali da motocicleta, ele não sofreu tanto impacto ali pelo fato dele estar atrás do rapaz, ele caiu em cima praticamente ali do rapaz, mas como é que está a situação, o estado clínico dele? Nesse caso ele sofreu a gravidade do trauma, né? O impacto de alta energia, né? A grande força foi empregada na primeira vítima, né? Que infelizmente, né, nós lamentamos muito, foi a óbito. É uma cena muito triste de se ver, as imagens são muito fortes para você estar ali lidando naquele momento. Mas, graças a Deus, ele está bem, a condição dele é muito boa. Acabei de conversar com ele, fiz um exame nele tranquilo. Ele tem grandes possibilidades, né, de ter uma vida tranquila, tá? Mas está em observação, né? Não há suspeita de fratura? Não, nada de suspeita assim, de evoluir para uma complicação, não. Ele permanece sobre a nossa constante vigilância médica, sobre o nosso constante olhar clínico, né, e aquela coisa. São pacientes que são surpresas, né? Então você não pode liberar esses pacientes para casa, tem que ficar na unidade, em suporte, né, para poder receber todo o atendimento que esse município pode oferecer e aí verificar pela manhã quais serão as próximas decisões. Doutor, aproveitando o momento que não é todo dia que a gente tem um contato diretamente com o senhor aqui, mas falando de um assunto extremamente importante, eu queria saber sobre o seu posicionamento, né? Se o município de Itacoatiara está preparado hoje para isolamentos de pacientes que estejam, né, nessa alta, né, de casos aqui em nossas regiões, adjacentes inclusive, com relação à situação da varíola,
né, do macaco, como é conhecida. A gente tem um caso suspeito em Itapiranga, né, a unidade, os agentes de saúde, eles fizeram um isolamento de um paciente. Eu tive imagens, tá, preocupantes lá de Itapiranga, onde uma pessoa estava ali com a suspeita da varíola do macaco, que começa ali com algumas vermelhidões, né, no corpo. Fale pra gente como é que está hoje o hospital de Itacoatiara, como é que, se nós temos estruturas para receber pessoas em uma área isolada aqui, e que se também a gente já tem algum caso suspeito, né, da varíola do macaco. Em princípio nós não temos nenhum caso suspeito, tá? Nenhuma informação da vigilância sanitária também foi nos repassada, e geralmente eles nos acionam, né, para alocarmos esse paciente no leito também de isolamento. Tá? Então, nesse momento, e também não deu entrada na nossa unidade paciente com essa suspeita, que ela é muito característica. Ela não começa com aquelas erupções necróticas de diâmetro bem superior a uma catapora. Ela começa como uma catapora pequena, e aquelas lesões elas vão assumindo um certo tamanho, né, que é o vírus mesmo, é um tipo de varíola, né, que a Organização Mundial de Saúde já nomeou para Mpox, né, que é a Monkeypox, que realmente ela vem de macacos, ela é uma zoonose. E em termos, Léo, de leito, de comportar esse paciente, eu inclusive já conduzi um caso de Mpox aqui, e é bem parecido com o que ocorre na mídia, né? Para quem nunca viu, para quem teve o primeiro contato, realmente você fica um pouco assustado com a situação, mas você observando a clínica e a evolução daquele paciente, é um paciente que ele é bem, assim, não dá muito trabalho de conduzir. Você tem que empregar as medidas terapêuticas de suporte para que ele não tenha febre, para que ele não descompense, para que ele não evolua com um quadro de sepsis, para que ele não evolua para uma infecção secundária, que é o que mata esses pacientes, tá? Não diretamente a varíola, porque ela vai evoluir com as erupções, com as bolhas, vai estourar, vai necrosar, e depois a tendência é cicatrização e melhora do quadro. Qual a indicação para as pessoas que estejam ali identificando possíveis sinais como esse? O que o senhor passa ali de conhecimento? A recomendação seria evitar o contato físico direto com pacientes com lesões que estejam naquela fase de erupção e que ele esteja escorrendo líquido, né, da lesão. E principalmente, Léo, o contato sexual com pacientes nessas condições, tá? Porque os estudos eles são bem claros, né? Há uma grande e forte relação com o contato sexual em pacientes que são contaminados com a Mpox. Então, assim, reforçando para a população e deixando elas super bem tranquilas a esse respeito, se houver o caso, nós temos sim como comportá-los em leito de isolamento e terapias que possam favorecer a sua boa evolução, que você vai, aos dias que se passa, observando que a febre vai passando, a vermelhidão vai passando também, a dor vai passando, porque dói muito a lesão, né? E os primeiros dias são os momentos mais complicados que você pode observar o paciente. Mas depois, no final, ele já fica bem tranquilo, que já passou daquela fase, os exames laboratoriais começam a apresentar uma certa melhora, né? E graças a Deus, Itacoatiara, o único caso que eu tive foi em 2022, e sempre Monkeypox está aí, ela não para, ela não, quer dizer, pode dar um surto, né, de aparecer múltiplos casos. Essa o nosso receio, e para isso estamos preparados, né? Mas desde 2022 para cá a gente percebe nas nossas adjacências, em outros estados, em outras partes do mundo, mas para cá, que é uma cidade portuária, né, que vez por outra vem paciente da China, né, da Rússia, das Filipinas, né, da Índia, né, como você bem observa. Eu vi um aumento dessas pessoas aqui também no Hospital Regional José Mendes. Há algum possível surto aí sobre eles? Não, eles vêm para consulta médica mesmo, e é só questões do dia a dia mesmo, doenças, né, comuns da... Doutor, mais de 1.200 pessoas acompanhando a sua explicação. Agradecemos de coração em nome do Portal de Notícias LCJ. As pessoas também não lhe conhecem, estão querendo saber o seu nome. Gostaria que o senhor, como próprio, né, possa comunicar o seu nome e a sua função aqui no Hospital Regional José Mendes. Eu me chamo Maico Correia, eu sou itacoatiarense mesmo, sou médico generalista, trabalho aqui na nossa unidade, nosso glorioso Hospital Regional José Mendes, né, polo aqui das adjacências desse Médio Amazonas. Então, eu sou o diretor clínico atual da unidade, né? Mas diretor clínico porque tem que cuidar da parte clínica, mas eu também sou médico atuante aqui na nossa unidade, né? E fazemos parte desse corpo operacional que dá conta dessa população maravilhosa, a qual nós temos muito orgulho de todo dia servir,
em benefício da nossa população. Né? Então quer dizer que todos nós comunicamos seu nome errado, não é Michel, é Michael. A escrita é Michael, mas o meu pai falou que era Michael. Eu perguntei dele quando era criança. Não, é Michael, mas a gente está no Brasil, né? Verdade. Então a pronúncia acaba sendo, eu aceito com muito carinho, fui criado ouvindo essas versões, variações de nome. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Tá bom, Léo, um abraço para você, Itacoatiara, tá? E, por favor, vamos respeitar a legislação, tá? Tá certo, olha aí o Dr. Michael aqui nesse momento, saindo da unidade hospitalar do José Mendes, foi bastante explicativo aí, né, diante a vários temas que a gente esteve questionando, e um dos principais a qual nós trazemos em ênfase é a tão sonhada e aclamada unidade de terapia intensiva, né, e também, principalmente, a neurocirurgia em Itacoatiara. Né, a cirurgia que pode chegar em um custo por paciente de R$8.000 por paciente, né, um neurocirurgião tendo uma faixa de R$5.000, 12 horas de trabalho. Então é importante a gente enfatizar isso, porque nós sempre alardeamos aqui para vocês, né, as ocorrências, tá bom, de acidente de trânsito, conforme informo para vocês. Qualquer ocorrência, você caiu de uma escada, você bate a cabeça, você caiu ali no banheiro, você bateu a cabeça, você pode estar numa situação bastante complicada. Ou seja, somente o neuro vai poder avaliar e ter ali uma intervenção cirúrgica de imediato. A importância de um neurocirurgião em Itacoatiara: acidente de trânsito, trauma craniano, TCE, como é conhecido, traumatismo craniano encefálico, intervenção de imediata, tomografia, vai analisar e vai dar o parecer de como é que está ali a situação craniana da vítima. Posteriormente, neurocirurgião já faz a primeira intervenção, operação